instrução, Pai, e coloque em prática a vida. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. E nós aqui no templo também vamos receber a santa instrução da palavra de Deus neste momento, que é o momento de exposição da palavra. Abra a sua Bíblia, querido irmão, querida irmã, nessa noite para acompanharmos o texto da palavra de Deus que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, e vamos ler os versos de 1 até o verso de número 10. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, e façamos uma leitura dos versos de 1 até o verso de número 10. Carta aos Efésios, capítulo 2, de 1 a 10. Conforme você encontrar, fique de pé em reverência à palavra de Deus para acompanharmos então com atenção, reverência e concentração o que este texto tem a nos ensinar. Efésios capítulo 2, de 1 a 10. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Acompanhe comigo. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Santo Deus, nós te entregamos, como todos os atos deste culto, especialmente este, da exposição da tua palavra, os nossos corações, para que o Senhor comunique a tua mensagem a nós, comunique a tua igreja através deste servo, como o Senhor comunicou, Senhor, durante estes dias a mim, nos ensinando, nos exortando, nos admoestando nestas tão preciosas lições que a tua palavra tem a nos ensinar. Descortina diante de nós, Pai, a revelação da tua palavra, e não me permita, Senhor, de forma alguma dificultá-la, mas nos traz, Senhor, esclarecimento, que o teu Santo Espírito esteja com cada irmão e irmã, com cada visitante, com cada querido amigo que se ajunta conosco para cultuar ao Senhor, com as suas vidas então sendo impactadas pelo efeito eficaz e poderoso da pregação do teu Evangelho. É o que te pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, queridos. Talvez em toda a história da humanidade nunca se tenha vivido um tempo como o presente tempo que nós vivemos, onde seja tão desafiador falar sobre graça. Talvez seja um dos tempos da história da humanidade onde mais se cultua e se enfatiza a individualidade e os méritos pessoais. Quando nós vamos falar de uma doutrina tão básica da fé reformada, que é a graça salvadora, mas também uma doutrina, apesar de básica, profundamente bíblica, nós encontramos hoje um tempo desafiador para comunicar uma mensagem da salvação que não é merecida.
de uma salvação que é fruto da obra da graça. É um movimento salvador, voluntário e espontâneo de Deus para com o homem. A graça nos revela justamente a nossa miséria. A graça nos revela exatamente a nossa impossibilidade de chegarmos a Deus sozinhos. Deus, de antemão, como o texto nos ensina, elege o seu Filho Jesus para que nele nós fôssemos também, de maneira eleita, redimidos dos nossos pecados. Mas é importante lembrar, meus irmãos, que nos dias atuais existem alguns movimentos onde, de um lado, se tenta enfatizar a todo custo, como eu falei inicialmente, o mérito do homem, o dever de conquista das obras da salvação pelos crentes, quando isso é terminantemente impossível. Sozinhos nós não conseguimos alcançar a salvação em Cristo, pois, como o texto nos diz logo no verso número 1, estávamos nós mortos em nossos delitos e pecados. Mortos não manifestam vontade, e é precisamente Cristo, através do Espírito Santo, que regenera, recobra vida aos nossos corações, para que possamos confessar que cremos nele, e para isso, então, sejamos salvos com esse dom de Deus chamado fé, que é como uma ferramenta da graça para salvar todo aquele que crê. Mas, além desses que enfatizam a conquista meritória da salvação pelos homens, existe recentemente um movimento surgindo na igreja evangélica brasileira e também como em outros lugares pelo mundo, chamado movimento da hipergraça, que ao contrário dos que enfatizam a meritocracia da salvação ou a conquista pessoal da salvação pelo homem, os da hipergraça buscam mentirosamente apresentar uma salvação por, entre aspas, graça, e que supostamente eximem o homem das suas responsabilidades ao lado de Cristo, de uma vida cristã sadia, e o exime de uma busca pela santidade, enredando em perdição a muitos que agora seguem crendo falsamente num Deus que supostamente tudo perdoa, tudo releva e jamais reprova os pecados de seus filhos, salvando-os de qualquer jeito no fim de tudo. Na verdade, estes chamados defensores ou pregadores da hipergraça, muitas vezes sentados num banquinho com um microfone caro e que capta a sua voz assim bem pertinho para criar um clima dentro do seu auditório, as luzes todas apagadas, as pessoas chorando do início ao fim do culto, não tem júbilo, não tem exaltação, é só choro, lágrima, não é? Você sabe de quem eu estou falando. E esses pregadores tendem a criar no coração de toda uma geração uma falsa impressão de um Deus que não é justo, de um Deus que não é? Que deixa passar impune o pecado. E não é assim que funciona a obra da salvação. Muito pelo contrário. Como já disse sabiamente o reformador Martinho Lutero, ele diz que as boas obras não tornam bom o homem, mas o homem bom pratica boas obras. As obras más não tornam mau o homem, mas o homem mau pratica obras más. Então Lutero nos mostra com clareza de que sim, para manifestarmos a evidência desta salvação que recebemos graciosamente, é verdade, de maneira imerecida da parte de Cristo, nós precisamos praticar o bem, nós precisamos viver o bem, de maneira santa, de maneira correta, de maneira que agrade ao Senhor e que siga os comandos da palavra de Deus. Lutero fala com muita sabedoria a esse respeito. Depois de escrever no capítulo 1 da carta aos Efésios, essa carta que nós vamos expor, o capítulo 2 hoje, versos de 1 a 10, Paulo, no capítulo 1, fala sobre bênçãos espirituais que nós recebemos na parte de Cristo. E ele vem agora, no capítulo 2, trazer a atenção, chamar-nos a atenção para uma verdade complementar, a nossa posição espiritual em Cristo. Paulo quer mostrar para a igreja de Éfeso, e pela inspiração do Espírito Santo também para nós nessa noite, como que nós estamos diante do Senhor, qual é a nossa posição
diante do Senhor. E ele começa nesses 10 primeiros versículos que lemos, explicando o que Deus fez pelos pecadores em geral, mostrando numa lógica de antes e depois, nessa comparação, qual era a nossa condição antes da salvação em Cristo e para que propósito foram chamados os crentes para ou após a operação desta maravilhosa e graciosa obra da salvação produzida por Cristo em nós. E esse texto, nesses 10 versículos, meus irmãos, de maneira breve, nos apresentam perguntas, as 3 diferentes respostas, todas elas igualmente importantes e ricas para o nosso correto entendimento sobre a salvação, sobre a nossa condição e sobre a obra de Cristo em nosso favor. A primeira pergunta que ele busca responder nesse texto era: quem éramos nós? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, seguindo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Estes éramos nós, antes de Cristo. Nesses 3 versículos, de 1 a 3, Paulo apresenta um retrato completo da tua e da minha condição espiritual antes de sermos salvos. Condição esta deplorável de uma pessoa não salva, sem Cristo. E ele vai apontando aqui características. Em primeiro lugar, ele diz: estávamos mortos. É evidente que aqui Paulo fala sobre essa morte no contexto espiritual. Ele está escrevendo para vivos, do ponto de vista físico ou material, mas do ponto de vista espiritual, eram como se fossem zumbis ambulantes, vivos, mas espiritualmente mortos em seus delitos e pecados. Essa pessoa não é capaz de entender, nem de apreciar as coisas espirituais. Ela não possui qualquer vida do ponto de vista espiritual, e por si mesma essa pessoa não é capaz de fazer coisa alguma agradável a Deus. Assim como uma pessoa física não responde a estímulos aplicados ao corpo, a pessoa espiritualmente morta não consegue reagir também às coisas de Deus. Um cadáver, um morto, não é capaz de ouvir as conversas das pessoas que passam ali e chorando e conversando durante um ofício fúnebre, um velório. O morto não tem fome, não tem sede, também não sente dor, está morto. Não tem vontade, não tem emoções, não há sentimento, não há nada mais. O mesmo se aplica ao seu interior, daquele que não é salvo. As suas faculdades espirituais, seu exercício de tentar agradar o Senhor, de dizer expressamente que crê no Senhor, são todos em vão, porque está morto. Não podem funcionar enquanto Deus não lhe der vida. Essa morte espiritual é justamente causada porque o texto nos diz: estando vós mortos aonde? Nos vossos... Eu não estou ouvindo direito. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Sabe o que é isso? É a causa da morte. Delito e pecado. A palavra de Deus diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Na Bíblia, essa morte significa muito mais do que partir desta condição material. Significa a separação total da presença de Deus, que é vida. Mas também em termos espirituais, como espírito, nós podemos nos encontrar mortos enquanto separados de Deus. O incrédulo, queridos, coloque isso na sua cabeça. Antes, quem éramos nós, mortos? Antes de sermos salvos, nós não estávamos doentes, enfermos, em situações difíceis, não. Você estava morto. É diferente. O doente, ele se recupera. O morto não tem recuperação do ponto de vista espiritual.
Todos os pecadores estavam mortos, e a única diferença entre um pecador morto e outro pecador morto é apenas e tão somente o seu estado de decomposição. Eu explico. Quem sabe um perdido abandonado no beco de uma cidade, entregue ao vício, aos entorpecentes, a uma vida imoral, uma vida corrupta, pode parecer muito mais decrépito ou decomposto, fétido, do ponto de vista espiritual, do que um líder proeminente, um governante, com ternos, com circunstâncias, e que igualmente é um morto, mas bem vestido. O que muda é o estado de decomposição, mas de um morto para o outro, a condição espiritual é a mesma. Isso significa que o nosso mundo, se pararmos para pensar, trata-se de um grande cemitério de almas. Pessoas mortas nos seus delitos e pecados, perambulando pelo mundo, que mesmo vivas, caminham cheirando morte espiritual, como está lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, verso 6. Além disso, Paulo fala aqui que nós não éramos apenas mortos. Além de mortos, nós éramos desobedientes. Versos 2 e 3a. Esse foi o começo da morte espiritual do homem. Lembra que eu falei qual é a causa dessa morte espiritual? Delitos e pecados. E a desobediência é precisamente o princípio dessa morte, pois foi justamente o primeiro pecado da humanidade, dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Eles não pecaram pelo orgulho, ou como querem fazer pensar alguns teólogos modinhas contemporâneos. Não, foi porque eles tiveram um relacionamento sexual. Esse foi o pecado deles. Não foi, não é? O sexo é bênção de Deus para a vida do casal. E ele mesmo, antes de pecarem, disse a eles: crescei e sede fecundos, e enchei a terra. O pecado ali foi desobediência. Deus falou: de todas as árvores do jardim comereis, porém, da árvore do conhecimento do mal não comereis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Quem éramos nós? Desobedientes. Satanás disse a ele: é certo que vocês não vão morrer. Disse a Eva, não é? E ela transmite isso a seu esposo Adão, e o resto da história nós já conhecemos, está lá em Gênesis capítulo 3, o relato da queda. E porque creram numa mentira, o primeiro homem e a primeira mulher caíram, pecando e experimentando a morte espiritual imediata, a separação do elo e da comunhão que havia com um Deus que se relacionava de maneira pessoal com eles, descendo no jardim toda a viração do dia para com eles conversar, ter encontro, ter contato, ter intimidade. E tudo isso perdido pela mordida, um proibido fruto. Mas o fruto não era mau, mas sim a desobediência dos nossos primeiros pais. Há 3 forças, meus irmãos, na nossa jornada com Cristo, que dentre outras, mas pelo menos essas 3, estimulam o ser humano a desobedecer, a caminhar em desobediência. A primeira, o mundo. O mundo faz pressão sobre cada pessoa para que viva em conformidade com o seu sistema. Está lá em Romanos 12, verso 2. Paulo, não sem razão, vai dizer aos irmãos da igreja de Roma, a grande capital do império da época, quando ele escreve essa carta, e diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Além do mundo, o diabo, o inimigo das nossas almas, também é uma segunda força, que também nos impõe ou nos influencia a desobedecermos o Senhor. Como o verso 2 desse mesmo texto aqui de Efésios 2 nos diz, ele é o Espírito que agora atua nos filhos de quê? Da desobediência. E a carne é a terceira força que estimula o não salvo, quem éramos nós antes de Cristo, a desobedecer a todo tempo ao Deus. E quando ele fala da carne, não está se referindo ao corpo, à matéria, como pensavam os gregos, de que a carne era ruim, a matéria era ruim, e por isso eles não criam na ressurreição do corpo, exatamente pelo fato de considerarem que a carne era má, e se ressuscitasse ia ressuscitar algo mal. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina.
O corpo é bom, naturalmente, é a criação de Deus, mas a carne aqui diz respeito à natureza caída na qual nós nascemos e que deseja controlar o corpo e a mente para nos fazer desobedecer o Senhor. Ele nos diz que éramos mortos, desobedientes, mas também depravados. A parte 3, verso B do texto que nós estamos lendo, fala exatamente isso. Fazendo a vontade da carne, seguindo as inclinações da nossa carne. O pecador vive antes de Cristo, sem Cristo ele vive, meus irmãos. Não tenha dúvida disso. A pessoa mais boa, o cidadão mais bom que você tem em mente, que você lembre da sua família, do seu trabalho, e se não tiver Cristo, é uma pessoa que vive para atender os desejos da sua carne. Não tem jeito. Sabe por quê? Porque isso não é uma opção, mas uma algema. É uma escravidão daqueles que não têm a Cristo. O que não tem Cristo não escolhe fazer o bem, ele só pode fazer o mal, pois está morto nos seus delitos e pecados, e portanto depravado. Os seus atos são pecaminosos, porque os seus apetites são pecaminosos. Vai variar em medidas, um mais do que o outro, mas todos da mesma forma. Quando nós usamos esse adjetivo depravação para descrever um indivíduo, nós não estamos dizendo que ele só faz mal, que é uma pessoa péssima, cruel, não é isso que nós estamos dizendo, mas estamos dizendo que ele é incapaz de fazer alguma coisa para merecer a sua salvação, ou para se adequar ao elevado padrão de santidade que Deus estabeleceu. Nenhum de nós poderia ter satisfeito essa exigência, somente um, Jesus Cristo, homem, Filho de Deus. Ele sim foi obediente até o fim, sem cometer um único pecado. Éramos depravados e também estávamos condenados. O texto nos fala no verso 3, na parte C, dizendo que éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Por suas obras, quem éramos nós antes de Cristo? Éramos filhos da ira, estávamos sob condenação, mas não estávamos sob condenação que ainda iria chegar, estávamos sob condenação que já estava consumada e que só foi cancelado esse escrito de dívida, como está lá escrito e registrado por Paulo também em Colossenses capítulo 3, quando Cristo na cruz encrava a nossa dívida com o seu próprio sacrifício, nos trazendo então o perdão e envergonhando naquele ato os principados, as potestades e a morte, todos eles chamados para testemunhar a vitória da cruz. E é somente ela que pôde nos tirar dessa condenação. O não salvo, aquele que éramos eu e você antes de Cristo, não salvos, ele não seria condenado, ele já estava condenado, é o que está lá em João 3, verso 18. Os incrédulos já estão condenados, a sentença já foi declarada, mas Deus, em misericórdia, vai adiando a execução dessa sentença. A condenação já está lá, mas a execução dela, a pena, a aplicação da pena, vai sendo adiada na nossa concepção, como Pedro nos ensina lá na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos de 8 a 10. Pois ele deseja que todos os seus filhos sejam salvos, sobretudo os eleitos de Deus. O ser humano não é capaz de salvar a si mesmo, mas Deus, em sua graça, entra em cena para possibilitar essa salvação. E é por isso que essa conjunção alternativa do verso 4, ela é extremamente profunda e importante. Ela não está aqui só aleatoriamente quando ele diz, mas Deus, você era isso. Você era morto, desobediente, depravado, condenado, incapaz de qualquer forma e por qualquer meio de se achegar sozinho à graça de Deus e ser por Ele salvo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, e isso nos leva diretamente para o nosso segundo ponto, porque essas palavras fazem toda a diferença. Mas Deus, o que Ele fez por nós? É a segunda pergunta que nós precisamos responder.
Está dos versos de 4 a 9. O texto nos diz, leia comigo de novo na sua Bíblia, acompanhe com atenção. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O homem pecaminoso é colocado em segundo plano. Quem éramos nós agora não interessa mais. Paulo começa uma descrição profunda, ele mostra o nosso caminho de desordem, de corrupção, de degeneração, mas isso não interessa, porque agora ele quer apresentar o que Deus faz para salvar aqueles que foram comprados pelo sangue do seu Filho derramado na cruz. A atenção é voltada para Deus. Muitas vezes até pregadores, evangelistas erram por enfatizar sempre essa questão da natureza do pecador, de quem ele é, do seu descaminho, da sua vida imoral, e esquecem-se que diante de todo o pecado, aonde abundou o pecado, superabundou o quê? A graça. O que importa no fim de tudo não é a quantidade do seu pecado, não é o tamanho do seu passado, não é a sujeira que você trouxe consigo, mas é o tamanho da obra regeneradora que Ele produz de maneira eficaz, poderosa e definitiva na vida daqueles que são seus. O que Ele fez por nós? Nós somos lembrados aqui por Paulo de 4 coisas que Deus fez por nós em favor dos pecadores, a fim de salvá-los das consequências dos seus pecados. Em primeiro lugar, ele diz, ele nos, o quê? Ele nos amou, no verso 4. Por natureza, queridos, como está lá em primeira carta de João, capítulo 4, verso 8, Deus é amor. Amor não é uma característica de Deus. O amor não é uma impressão do comportamento de Deus. Amor é quem Deus é. Amor é uma pessoa e chama-se Deus. Mas Deus amaria, mesmo que não houvesse pecadores. Pois o amor de Deus faz parte do seu ser. Conforme a teologia sistemática nos ensina, que é aquela que cuida de sistematizar as doutrinas bíblicas, e por isso o nome, o amor é um dos atributos de Deus. Deus, ele apresenta na sua pessoa 2 tipos, 2 espécies de atributos. Os primeiros são atributos relativos ao seu ser, e os segundos são atributos relativos ao seu relacionamento conosco, ou com a criação. Ou seja, atributos que são próprios de quem Ele é. Vida, amor, santidade, é quem Ele é. Deus é santo, Deus é a vida, Ele é a própria vida, Ele é amor, Ele é justiça. E tem atributos que mostram-nos como Deus se relaciona com a criação. Por exemplo, que são os atributos chamados comunicáveis, misericórdia, não é? Compaixão, salvação, são atributos relacionáveis de Deus. Por exemplo, Deus é por natureza a verdade, Ele é a verdade. Mas quando Ele se relaciona com os seres humanos, a verdade de Deus se transforma em fidelidade. Dá para entender comigo? Ele é verdadeiro e por isso, tudo que Ele promete se cumpre. E por isso, para nós, o que vem para nós, o que é testemunhado para nós do atributo verdade de Deus é a sua fidelidade, porque Ele é verdadeiro. Deus é por natureza santo, mas em relação ao homem, essa santidade se torna justiça. Deus é totalmente santo. Não apenas uma vez, 3 vezes santo.
E a sua santidade se revela na criação, nos seres humanos, quando ele aplica penas aos pecados cometidos contra a sua santidade. Por isso, a santidade de Deus, que é um atributo de quem Ele é, na sua relação com o homem, se transforma em justiça. O amor é também um desses atributos de quem Deus é. Mas quando esse amor se relaciona conosco, nós não vemos o amor. Deus é amor, mas quando Ele se relaciona conosco, quando vem para salvar o pecador, esse amor se transforma em graça. Essa é a designação do atributo do amor de Deus comunicado para nós. Se comunica pela graça. Deus é rico em misericórdia, o texto nos diz aqui. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, Ele também é rico em graça, diz no verso 7. E essas duas riquezas, misericórdia e graça, possibilitam justamente que o seu amor salve os pecadores. Algumas pessoas ficam estarrecidas quando descobrem que nós não fomos salvos pelo amor de Deus. Você não é salvo pelo amor de Deus, mas sim pela sua graça. Em sua misericórdia, Ele deixa de nos dar aquilo que nós merecemos. Isso é sua misericórdia. O que nós merecíamos era ira. Éramos, como diz o texto lá, filhos da ira, ou seja, dignos de juízo de Deus. Mas a sua misericórdia afasta o que nós merecíamos, que era condenação. A misericórdia tira a nossa condenação, e é a graça que nos dá o que nós não merecemos. E tudo isso é possível, única e exclusivamente, pela morte de Cristo na cruz do Calvário. Foi no Calvário que Ele demonstrou o seu ódio pelo pecado, mas ao mesmo tempo o seu amor pelos pecadores. É o que está em Romanos 5,8, também em João 3,16, texto que todos nós conhecemos. Inclusive, quando eu estava preparando esse sermão, logo me veio à mente aquele antigo corinho evangélico que cantávamos muito na Semana Santa, nas celebrações da ressurreição de Cristo, na Páscoa, não é? Que dizia assim: foi no Calvário que Ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. E aí repetia depois, parte dos homens, parte das mulheres, aquela coisa bonita, bacana. Mas veja, foi no Calvário de fato. A música ela é bíblica quando diz isso. Ele nos amou, e isso possibilitou que a sua graça fosse revelada a nós. Mas Ele não fez só isso. O verso 5 diz que Ele nos vivificou. Isso significa, meus irmãos, que Ele nos deu vida quando estávamos mortos em nossos pecados. Ele realiza esta ressurreição espiritual pelo poder do Espírito e por meio da sua palavra. É precisamente pela pregação do Evangelho que Ele conduz, não pela minha potência vocal, pelo meu bom uso da gramática da língua portuguesa, nada disso. Todo conhecimento teológico, nada disso interessa. O que interessa é quando o Espírito entra em cena e usa a sua palavra pregada. Pode ser pela pessoa mais simples e inculta, porque o poder é dele. E se tiver alguém para ser salvo naquela noite, vai ser. Porque esse canal, essa direção da palavra chegando ao ouvido de quem está morto, tem poder para dar vida. Ele nos deu vida estando nós mortos. Os 4 evangelhos relatam que Jesus ressuscitou 3 pessoas no seu ministério terreno. Primeiro, até falamos sobre esse texto no nosso encontro de grupo de comunhão às sextas-feiras. Você inclusive é convidado para participar conosco, é uma bênção. E foi na sexta-feira na casa do nosso irmão, o presbítero em disponibilidade, Paulo Dias, lá nas Torres do Aurá. Foi uma bênção. Nós falamos sobre a ressurreição do filho da viúva de Naim. E até a gente brincou lá explicando que Naim não era o nome do esposo dela que morreu, não. Naim era o nome da cidade onde Jesus estava passando. Está lá em Lucas 7, de 11 a 17. Jesus ressuscitou também a filha de Jairo. Nessa sequência do texto lá de Lucas, em Lucas 8, de 49 a 56. E ele também ressuscita o outro, também muito conhecido episódio, do seu grande amigo Lázaro, que está lá em João 11, de 41 a 46. Em cada um desses 3 casos, quando Jesus promove este sinal miraculoso de restabelecer a vida daquele que estava morto, Ele o faz pela sua palavra. Quando Ele chega diante, e lemos esse texto lá,
em Lucas 7, diante do enterro, do cortejo fúnebre do filho da viúva de Naim, ele diz: levanta. E o menino morto é recobrado da sua vida. E o texto diz que ele passa agora a tagarelar, começou a conversar com um monte de gente. Também acontece isso com a filha de Jairo. Ele entra naquela casa com tudo encomendado, cortejos fúnebres, gastos de funeral e todo o costume da época. E Jesus diz: mas por que? A menina só dorme. Você levanta. E da mesma forma, quando chega diante da tumba do seu amigo Lázaro e diz: Lázaro, vem para fora. Então é pela palavra de Cristo. Não mudou. É da mesma forma. Você não pode sozinho. Lázaro não estava lá e opa, decidi que eu não quero mais ficar morto. Muito ruim essa tumba aqui. Ainda tinha mais uns negócios para resolver aí pela Galiléia, em Cafarnaum. Vou sair. Jesus, dá essa moral. Não foi assim. Também não aconteceu dessa forma com o filho da viúva de Naim. E também não aconteceu assim com a filha de Jairo. E assim como não acontece com ninguém que pensa achar que pode sozinho dizer: Senhor, eu quero ser salvo, e vai ser. Porque é Ele que escolhe e vai até quem Ele escolheu e diz: você, morto espiritual, desobediente, filho da ira, depravado, como o texto nos mostrou, levanta e seja salvo. É Ele que com poder e pela sua palavra nos dá ressurreição espiritual, que é muito maior do que essa ressurreição física do corpo, que essas três pessoas tiveram a possibilidade de ter a parte de Jesus. Nós somos unidos com Ele, meus irmãos, como membros do seu corpo, quando somos dotados de vida espiritual, de modo que compartilhamos da sua ressurreição e também do seu poder. Paulo fala disso no capítulo anterior aqui, em Efésios 1, 19 e 20. Ele nos amou, Ele nos vivificou e Ele também nos exaltou. O verso 6 nos diz isso. Nós não somos ressuscitados dentre os mortos e abandonados nesse cemitério. Pronto, você está vivo agora continua aí no lugar que você está, vivendo aí numa cripta, um caixão. Não, Ele tira a pessoa de lá. Deu vida, mudou a circunstância da pessoa. Agora você não é mais morto, você não está mais no cemitério. Por isso, uma vez que nós fomos unidos com Cristo, pela sua graça salvadora, nós também somos exaltados com Ele, compartilhamos do seu trono nos lugares celestiais. Eu não estou dizendo isso aqui para dizer que você é maravilhoso, que você é um rei na terra, nada disso, mas que você tem um irmão, que é Cristo, que nos adota com o Pai, para sermos também filhos, como cantamos há pouco aqui, nunca mais órfãos, mas agora tendo essa paternidade reconhecida espiritualmente com o selo do Espírito Santo da justiça, que é o penhor da nossa salvação. Assim como Lázaro, nós fomos chamados do túmulo para fora, não para ficar lá dentro. Lázaro não foi ressuscitado para ficar lá vivendo com umas aranhas e os insetos lá daquela tumba ali em Cafarnaum. Não, nós somos chamados para fora, para desfrutar da sua comunhão. O crente, quando salvo, regenerado, mudado, transformado, ele sai do cemitério que é o mundo e é chamado para o reino. Você está na igreja, que é uma célula do reino de Deus. Você lá fora é um agente do reino de Deus. E você não está lá para se comportar como um morto, mas sendo vivo para transmitir vida para quem também está andando morto. Ele nos exaltou. É interessante no texto lá de Lázaro que Jesus, logo quando Lázaro sai da tumba, ele diz: desatem aí a seda, os preparativos aí que estavam para embalsamar aquele corpo. Desatem, porque ele não estava mais morto. Para que andar com aquilo? Mas tem muito crente que acha que, embora tendo sido resgatado, transformado, mudado de uma vez por todas, estando agora vivo, que anda como morto, se veste como morto, pensa como morto, ouve música de morto, assiste filme de morto, se relaciona com amigos mortos.
não tem nada para oferecer no termo de vida. Mas Deus nos exaltou, Ele nos amou, nos deu vida, nos exaltou e também nos guarda. Os versos de 7 a 9 nos falam disso. Eles dizem: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. O propósito de Deus ao nos redimir, meus queridos, não é apenas te salvar do inferno. Cristo não salva pela sua graça aqueles que estavam perdidos apenas para te livrar da condenação do inferno. Não é esse o propósito da salvação. Seria muito pequeno, seria muito medíocre, seria muito diminutivo. Cristo te salva porque o seu propósito maior é que a igreja glorifique a graça de Deus por toda a eternidade. Reflita nisso. O verso 7 nos diz claramente: para que Ele te salvou? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Assim, se Deus tem um propósito eterno para cumprirmos, Ele nos guardará por toda a eternidade. Ele nos guarda. Considerando, meus irmãos, o fato de que nós não fomos salvos pelas nossas obras, você precisa entender que também as tuas obras más não têm a capacidade de fazer você perder a tua salvação. Porque se não foi você que se salvou, você não fez nada para conquistar, também não pode fazer nada para perder. A graça representa a salvação inteiramente à parte de qualquer mérito nosso. Significa que Deus fez tudo o que deveria ser feito em Cristo. A nossa salvação é dádiva, é um presente, não uma recompensa. Foi pensando nisso que o reverendo Augusto Nicodemos Lopes, muito conhecido de todos, referiu-se certa vez dizendo que se a salvação é algo que se perde, pode ter certeza que você não vai entrar no céu e nunca vai conseguir ser bom o suficiente para mantê-la. Nós não podemos, queridos, pensar que a salvação é algo que se perde. A salvação não pode ser de obras, pois a obra salvadora já foi concluída na cruz. Essa é a obra que Deus realiza. Certa vez, visando pregar uma pegadinha em nós, no seminário, no curso teológico, um professor que é reconhecidamente calvinista, ele, certa vez pregando sobre esse texto, ele dizia assim: a salvação, o texto diz aqui, é pelas obras sim. E todo mundo ficou assim: mas como assim? Não é pela graça? O texto acabou de dizer que não, de obras para que ninguém se glorie. Ele falou: a salvação é pelas obras sim, mas não as tuas, as de Cristo. A salvação que temos é sim por obras, mas não nossas, pelas obras do unigênito Filho de Deus. Nós não podemos acrescentar nada a essa salvação. Da mesma forma, não podemos também tirar nada dela. Quando Jesus morre, o véu do templo rasga-se de alto a baixo em duas partes, mostrando que a partir de então esse caminho para Deus estava aberto. Não tem mais necessidade de realizar sacrifício. Aliás, um único sacrifício de uma vez por todas é feito. O seu filho é imolado inocentemente, mas para satisfazer a ira de Deus no madeiro. E ao terceiro dia ressuscita para nos dar também a esperança da vida eterna. O pecado opera contra nós para nos fazer perder essa salvação. Mas muito maior que o pecado que opera contra nós é o Espírito de Deus que habita em nós e que nos faz resistir. Mas a obra da conversão, nessa guarda, nessa tutela que Deus tem para conosco, de que nenhuma das suas ovelhas será arrebatada do seu aprisco, essa obra, ela está só começando. Tudo isso maravilhoso que a gente viu aqui, deixa eu voltar aqui no slide anterior: amor, vivificação, exaltação, guarda, tudo isso é só o começo. Porque a terceira pergunta precisa também ser respondida. Ela diz: qual é o propósito da obra da graça? E o verso 10 nos responde dizendo, vamos ler todos juntos: pois somos
criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. A palavra grega aqui, traduzida por feitura, é poema, da onde vem o termo poema, não é? Muito conhecido de todos. Significa poema ainda no grego, aquilo que é feito, um produto manual. Em outras palavras, a nossa conversão é um produto que está sendo produzido artesanalmente pelas mãos de Deus. Essa ideia que Paulo quer transmitir aqui, com esse vocábulo grego poema, a nossa conversão não é o fim dessa obra. Deus não se manifesta de maneira salvadora para você e para comigo, e isso é o máximo que você vai alcançar na tua vida cristã. Não é, é só o começo, é o ponto de partida. Fazemos parte de uma nova criação, como está lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Eis que tudo se fez novo, as coisas antigas já passaram. Nós somos novas criaturas, uma nova criação, e Deus continua a operar depois de que já nos salvou, a fim de nos tornar conforme o plano que Ele tem para a nossa vida. O seu propósito é o quê? Como está lá em Romanos 8, 29, nos fazer mais semelhantes a Cristo, nos fazer parecidos com o seu Filho. Muitos cristãos acreditam erradamente, meus irmãos, que a conversão é a única experiência importante e que não há nada depois, e falham miseravelmente, vivem uma vida cristã triste, sem perspectiva, sem metas a serem conquistadas, nada de novo, porque já foi salvo, é tudo isso que eu tinha para conquistar na minha vida cristã. Pronto, agora eu estou só frequentando a igreja, esperando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Péssimo, medíocre, baixo e antibíblico. Este que pensa assim, que está cumprindo tabela. Não, o campeonato já foi ganho, eu estou só agora jogando aí, só por jogar. A vitória já foi conquistada na cruz. Que pobreza espiritual quem pensa assim. Porque a propósito na obra da graça, e não é só esse, é um deles, mas é o primeiro, tem muitos outros. A conversão não é a única ou última experiência, ela não é o fim, é apenas o começo. Colossenses 3, verso 1, apresenta a mesma mensagem. Paulo diz lá à igreja de Colossos: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Ou seja, almejem as coisas do céu. O mesmo poder de ressurreição que nos salvou, nos tira daquela circunstância primeira que nós apresentamos, do cemitério do pecado, da onde não poderíamos ter saído sozinhos. Esse mesmo poder da ressurreição nos ajuda diariamente também a viver para Cristo, a abnegarmos aos nossos desejos e vivermos uma vida que agrade e glorifique o nome do Senhor. Deus pagou um alto preço a realizar a sua obra por nós na cruz, e hoje, com base nesse preço altíssimo de sangue derramado por nós na cruz do Calvário, Ele continua operando em nós de modo a nos tornar mais semelhantes a Ele. Eu já contei essa história aqui algumas vezes para os irmãos. Trabalhei alguns anos na promotoria de justiça de defesa da infância e da juventude. E nessas ocasiões nós lidamos com muitos processos acompanhando de adoção. E uma coisa fantástica que acontece é quando acontece de um casal adotar uma criança bem pequena ainda, por alguma circunstância, e passam-se os anos e tem um processo que vai acompanhando para ver se a criança vai se adaptar com aquela família, estudo social, estudo psicológico, enfim, até que, passados alguns anos, vocês sabem que a justiça brasileira é morosa, e aí uma equipe técnica, que eu já falei, assistente social, psicólogo, pedagogo, vão fazer uma entrevista com aquela família, não é? Salvo raras exceções, quase em 100% dos casos, essas crianças, elas aparentavam-se fisicamente com os pais adotivos. Fantástico. E você olha, mas como? Não tem vínculo genético, biológico, sanguíneo, nada.
Como é que pode? Idênticos, parecidíssimos. O filho legítimo de Deus é Cristo Jesus. Todos nós, pela sua obra na cruz, fomos adotados. E esse processo que ele intenta como um propósito da obra da graça em nós é exatamente o mesmo. Que como esse fenômeno das famílias terrenas adotivas, nós também, como adotados pela graça, possamos nos parecer mais com o nosso Pai. Possamos ter aparência física e também espiritual, conforme a imagem do seu Filho, que é nosso irmão Cristo Jesus. Nós somos criados em Cristo para boas obras, queridos. Isso tem que acompanhar a nossa vida. Nós não somos salvos por boas obras, mas para boas obras. Calvino escreveu que somente a fé justifica, mas a fé justificadora não pode jamais estar só. A passagem fundamental que trata desse tema de uma fé morta está lá em Tiago capítulo 2, onde o autor ressalta que a fé salvadora tem sempre que redundar em uma vida transformada. Não basta dizer que temos fé, você tem que demonstrá-la com as suas obras. É importante observar que nós não criamos essas obras. Não é uma coisa da tua intenção, da tua espontaneidade, da tua vontade. Não é você que faz essas obras. É Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 2, verso 13. O segredo das boas obras de Paulo era a graça. Porque ele estando protegido debaixo desse projeto eterno da graça de Deus, era constantemente mudado para ser uma pessoa melhor, um servo melhor, cada vez diminuindo em quem ele era, para crescer a imagem de Deus e ser mais de Deus e menos dele. João Batista diz isso quando vai batizar a Jesus, e tem uma contradição ali dos seus discípulos, dizendo que Jesus estava crescendo demais, e contestando a ele, que já era um profeta com muitos seguidores, João Batista no caso, ele diz: não, vocês estão errados, importa que ele cresça e eu diminua. Está lá em Mateus capítulo 3. Da mesma forma, Paulo absorve essa ideia e diz: já não sou eu quem vive, quando ele escreve aos Gálatas, mas Cristo vive em mim. Para que Ele viva em nós e para que a sua graça opere de maneira profunda, poderosa nas nossas vidas, é preciso que você morra para você e viva para Deus. No entanto, essas obras não são apenas boas, essas que fomos preparados para viver, mas também são preparadas. O texto do verso 10 que nós lemos diz: boas obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Esse termo só é usado no original do Novo Testamento, que é grego. Mais uma vez, só tem 2 citações desse termo, preparados, nesse contexto aqui da palavra original. É em Efésios 2,10, no texto que nós lemos, e em Romanos 9,23, quando ele diz: a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou, olha a palavra, de antemão. O incrédulo, quem éramos nós antes de Cristo, anda segundo o curso desse mundo, segundo as inclinações da sua carne. Mas o cristão, por outro lado, anda segundo as obras que Deus preparou, pavimentou numa estrada para nós andarmos nelas. Não é você que cria as boas obras, nem poderia se quisesse. É Ele que pavimenta o caminho e só nos pede que andemos por Ele de maneira confiante. Mas Paulo não está falando aqui nessa declaração extraordinária de que Deus prepara para nós de antemão um caminho profícuo, abençoador, gracioso e bom. Ele não prepara esse caminho como um destino, uma sina impessoal que controla a tua vida a despeito de qualquer coisa ou de qualquer decisão que você tome. Não, nós estamos falando aqui de um plano elaborado pela graça de Deus Pai, que é celestial e amoroso, e que deseja, neste plano, nos dar o melhor, a sua boa, perfeita e agradável vontade.
Em Salmo 33:11, o salmista declara isso, dizendo que o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Esse é o propósito da obra da graça. Essas são as obras de antemão preparadas. Descobrimos, queridos, a vontade maravilhosa de Deus para a nossa vida, sem nenhum tipo de mistério. Não tem dificuldade, mas à medida em que na sua palavra nós vemos Deus falar conosco. É o que está lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versos de 9 a 13. Meus irmãos, em conclusão, nós queremos dizer e citar aqui uma célebre frase de Arthur W. Pink, que disse com muita sabedoria: nenhum pecador jamais foi salvo por entregar o seu coração a Deus. Nós não somos salvos por nossa entrega, somos salvos pelo que Deus entregou por nós. Pode ser muito proveitoso encerrar esse sermão dessa noite com um balanço pessoal a ser proposto à nossa igreja. Qual dessas realidades você está experimentando na tua vida? O pecado ainda atua contra você? É o pecado que te escraviza e te faz desobediente, depravado, morto em seus delitos e pecados, pois ainda não creu em Cristo? É nessa circunstância que você se encontra hoje, nessa noite? Pois se for, eu quero te dar uma boa notícia. Creia nele. Creia em Cristo. E essa não vai mais ser a tua condição. Você não precisa mais andar em morte. Teu lugar não é cemitério. Ele entregou o melhor que ele tinha, o seu único filho, para que nós andássemos vivos e abundantemente vivos. Não é só vivos, de estar vivo, vivendo. É vivo de transbordante, de alegre, de exultação. Foi o que ele fez por nós. Se você está assim, o dia é hoje para você se entregar e crer nele, esse que é o detentor de toda graça. Ou será que você eventualmente já passou dessa fase, você já experimentou a obra salvadora de Deus em você e por você, mas pode ser que você esteja usando vestes de morto, ou você tenha usado as vestes da graça? Você desfruta a liberdade que você possui em Cristo, liberdade comprada a alto custo na cruz, ou você ainda está preso, se deixando escravizar por hábitos da sua antiga vida no cemitério do pecado? Se você já foi alvo dessa salvação graciosa, você pode sair daqui hoje refletindo na sua vida, de que você precisa se comprometer com uma vida que testemunhe dessa graça, que manifeste esta graça, que exale esta graça, para que ninguém tenha dúvidas ao olhar para você e sentir a identidade de um filho de Deus, de um servo do Senhor, de alguém que foi um dia alcançado, transformado, mudado, regenerado em Cristo Jesus, uma nova criatura. Como cristãos, nós fomos ressuscitados para viver uma nova vida, diferente, transformada, rendida ao viver e rendida também ao morrer de Cristo, que é o nosso mestre. Portanto, meus irmãos, vivamos de acordo com essa nossa posição em Cristo. Você não é mais um cadáver espiritual, você é um agente do reino de Deus. Comporte-se, viva como tal, vista a camisa, diga para todos e não tenha vergonha, você é um integrante do reino. Seja então um integrante do reino com essa posição. Ele já operou tudo que tinha que operar e ainda tem operado ainda em nossas vidas para nos transformar com essa gloriosa e caríssima obra da graça que foi por você, que foi por mim,
a fim de nos dar uma vida empolgante, criativa, abençoadora, cheia e transbordante da graça de Deus. Sabe por quê? A parte mais difícil foi a que Ele tomou para si e nos deixa a parte melhor, que é desfrutarmos do seu amor, da sua misericórdia e dessa graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Curve sua cabeça nesse momento, vamos orar ao Senhor, encerrando este sermão dessa noite. Santo Deus, te louvamos e te agradecemos, porque um dia estávamos nesta condição, perdidos, elameados na nossa culpa de pecado, de depravação, mortos, totalmente afastados de Ti. Não havia condições, Senhor. Poderíamos olhar para os lados, tentar alternativas, criar protocolos, criar maneiras, mas todas elas fracassadas, pois não havia como chegarmos a Ti.